hoje eu vou receber uma pessoa que eu não conheço há muito tempo, mas eu tenho por ela uma grande admiração, né? Uma pessoa que é forte, é uma pessoa que faz os olhos da gente brilharem quando ela fala, quando ela se expressa, quando ela nos ensina o que ela sabe. E quando eu comecei esse projeto, ela apareceu na minha vida nesse momento e eu falei, poxa, posso te entrevistar? Você aceita? E ela aceitou de cara. Então, olha só quem ela é. Ela é a filha da Dona Valquíria e do Senhor Tadeu. Ela é a esposa do Rodrigo. Ela é a mãe da princesa Sofia e do pequeno príncipe Rafael, né? Ela tem uma paixão pela simplicidade e pelo conhecimento. Os que a conhecem falam que a risada dela é marcante e ela também é conhecida por ser uma pessoa guerreira e muito determinada. Ela escolheu uma carreira que daqui a alguns dias a gente vai comemorar o dia do psicólogo. A Thaís é psicóloga por formação, ela tem uma experiência marcada em empresas de pequeno, médio, grande porte, nacional e multinacional. Uma grande experiência nessas áreas, todas voltadas nessa área de recursos humanos, todas voltadas para o mundo corporativo. E hoje ela tem uma consultoria que se chama Saber RH. Ela vai falar um pouquinho mais a respeito disso. Além disso, a Thaís, ela é Master em Programação Neurolinguística e Inteligência Emocional. Então agora eu vou chamar com meu coração aquecido aqui a minha querida irmã, minha querida amiga e hoje a minha querida entrevistada, Thaís Vasconcelos. Pede para entrar, Thaís. Chegou! Beijo, Boa beijo, noite! obrigada por participar aqui com a gente desse projeto. Eu tenho Obrigada a você pelo certeza que você vai convite. encher os corações de esperança hoje. Se eu puder encher um pouquinho, já tá bom. Ah, vai. Com certeza vai. Tudo bem, Thaís? Bem, tirando esse frio, né? Gente do céu, eu É, não lido bem com frio. é verdade. Eu também não gosto, não. Mas faz parte, né? A gente Faz. só A gente torce. tem que agradecer. Alguém tá precisando desse frio em algum lugar para plantar, ou É, para colher, para semear, enfim. é isso mesmo. Bora conversar? Vamos, adoro. Olha só, eu fiz a sua apresentação e uma coisa que eu achei assim super bacana, a gente faz uma conversa prévia, né, para pegar alguns dados de vocês. E aí a Uhum. Adriana, né, que minha amiga, que minha assessora, perguntou assim para você, qual que era o assunto que você gostaria de falar? E você de cara falou, eu gostaria de falar de mim, né, da minha vida, da minha história. É. E você acertou em cheio, porque assim, apesar desse programa, ele trazer uma parte importante de contribuição, de troca de experiências, conhecimento, ensinar caminhos, nós acreditamos, e a principal motivação dele é essa, nas histórias de vida. Então, nós Uhum. acreditamos que uma história sempre inspira a outra. Contando a história da sua vida, alguém vai se espelhar em você e vai falar, poxa, então eu vou por esse caminho que talvez seja bom para mim também. E é assim que a gente vai começar esse quadro aqui, que a gente chama Nos Bastidores, né? E eu queria saber, você é uma mulher admirada por muitas pessoas e tem um caminho percorrido, né? Então eu queria que você contasse Uhum. pra gente um pouco como que aconteceu a sua vida aí nessa questão profissional, sua escolha, essa sua paixão por Uhum. pessoas, tá bom? Tá Você pode bom. contar? Então vamos lá. Claro, vai ser um Vai. prazer. E obrigada, viu, pela apresentação. Eu estava ouvindo, linda. E é tão gostoso a gente ouvir alguém falar da gente, porque a gente reconhece a nossa história quando a gente ouve os outros falarem dela também, né? Tá. Eu sou filha única, eu sou mineira, nasci no sul de Minas. A minha mãe, quando eu tinha uns 3 anos e meio, ela acabou optando por ficar em casa comigo. Até um tempo atrás, Carla, eu recriminava isso na minha mãe. Eu falava, gente, como é que uma pessoa pode, né, abandonar a carreira para ficar com um filho? E aí, quando eu me tornei mãe, eu entendi, né? O quanto nós mães abdicamos de N coisas em prol dos filhos. Mas enfim.
A minha mãe, eu sou filha única, como eu te disse. A minha mãe faleceu quando eu tinha 13 anos. E aí, eu costumo dizer que foi a primeira vez que eu tive contato com meu pai, apesar da gente ser muito aquela família tradicional, né? O homem que sai para ir buscar o sustento e a mãe que cuida do filho, dos filhos. Eu sou a segunda filha, mas na verdade isso ainda, eu tô ainda trabalhando em mim, né? A minha mãe teve um bebê antes de mim, mas infelizmente ela acabou perdendo. Então não é que eu seja filha única, eu sou a única viva. Tá. Bom, minha mãe faleceu, meu pai entrou numa depressão profunda. Eu fui morar com os meus avós, depois eu acabei voltando para o interior de São Paulo. E aí, chegou um determinado momento, isso acho que com uns 15, 16 anos, meu pai falou assim, e aí, o que que você vai fazer, né, de faculdade? Aí eu falei, não sei. E meu avô queria muito que eu fosse advogado, eu sou a neta mais velha do lado da minha mãe. E aí, meu pai falou, vamos fazer então um teste vocacional. Eu nem sabia o que era isso. E aí deram 3 opções. Deu psiquiatria, serviço social e psicologia. Falei, gente, agora como é que eu vou escolher, né? Aí eu lembrei dos meus amigos da escola falando pra mim assim, tão gostoso conversar com você, depois que a gente conversa com você, a gente sai leve, a gente sai tão melhor. E aí eu falei, gente, se eu for fazer psiquiatria, eu vou ter que estudar anatomia. Na minha época, tinha que abrir, tinha que ver corpo, tinha que mexer com o corpo vivo, não era aqueles pedaços de acrílico, né? E aí eu falei, não quero. Serviço social. Falei, gente, eu vejo alguém sofrendo, eu choro junto, eu não posso fazer isso. Aí eu falei, mas eu consigo conversar com as pessoas, é uma coisa que eu gosto de fazer. E aí eu fui fazer psicologia. Fiz psicologia. O meu pai, quando eu estava no antepenúltimo ano, ele perdeu o emprego. E aí nós estávamos ainda no interior de São Paulo. Ele falou, Thaís, eu vou precisar buscar uma oportunidade em São Paulo. Você vai ter que ficar aqui e você vai ter que ficar sozinha e vai ter que lidar com uma casa. Você vai ter que administrar uma casa. Eu surtei, porque eu falei, gente, como é que eu, com 20 anos mais ou menos, eu vou dar conta de sustentar uma casa? Não vou conseguir dar conta. E aí eu pensei, falei, gente, eu vou procurar um estágio, porque eu vou ter que fazer daqui a pouco um estágio mesmo, e aí eu aproveito e pago as contas de casa, né? E aí foi batata. Consegui um estágio, comecei com treinamento e desenvolvimento, depois eu fui para relações sindicais, benefícios, e aí recrutamento e seleção. Eu lembro até hoje da minha diretora chegando e falando assim para mim, Thaís, tem um estágio para fazer em recrutamento e seleção, você quer? Aí eu falei, eu tenho que aprender, eu quero. Foi o sim mais importante da minha vida profissional, assim, sabe? Porque ali eu tive que lidar com chão de fábrica e eu me apaixonei. Eu falei, gente, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. Eu achava que era consultório até então. E aí eu falei, não, eu gosto de entrevistar as pessoas, eu gosto de saber qual que é a vida delas, o que elas gostam de fazer, o que elas não gostam. E aí, meu estágio encerrou e aí eu acabei vindo para São Paulo. Isso foi em 2003. E aí a minha carreira inteira foi em recrutamento e seleção, né? Passei por grandes empresas multinacionais. Muito da minha vida foi em tecnologia. Sempre gostei de conversar com os programadores e eu sempre gostei, na verdade, assim, TI, eu acho que eu fiquei muito tempo em tecnologia, porque como eu gosto de conhecer as coisas, eu sou muito curiosa. Tecnologia tem sempre alguma coisa para você aprender, tem sempre alguma coisa para você, enfim, conhecer. Queria pegar esse gancho seu de, assim, que você conta um pouco da história da sua vida e depois você fala assim, e de repente apareceu recrutamento e seleção, que envolve pessoas, né? E uma coisa que eu me reportou aqui nesse momento é que às vezes a gente traça um caminho, né, para a vida da gente e aparece uma coisa que você nunca pensou naquilo, mas você é curiosa, você vai aprender e de repente você se apaixona. Então eu gosto muito sempre de analisar esses momentos porque
geralmente o que está no nosso destino é tão óbvio, está tão perto, a vida te oferece de bandeja. Você não enxerga às vezes. Fica sendo teimoso, querendo caminhos que não são para você, não é isso? E aí, você Exatamente. trabalhando com recrutamento e seleção e apaixonada por pessoas, né? Deu certo. Não E você tinha como dar sabe, errado. não, e é bem isso mesmo. Eu ia chegar nesse ponto, na verdade, que você está falando. Porque há alguns anos, bom, deixa eu só fechar, né? E aí, quando foi em 2017, Carlinha, o meu pai, a gente descobriu que meu pai estava com câncer, né? E aí eu falei, gente, eu preciso estar disponível para ele, né? Eu saí de uma empresa onde eu estava CLT, e aí foi assim que surgiu a Saber, né? Mas aí eu vou dar um freeze agora, eu vou congelar Ah, para falar para você o complemento da sua história, né? Há alguns ah, anos, já faz acho que uns 2, 3 anos, que eu posto algumas coisas no LinkedIn e as pessoas falam assim, ai, me ajuda, você faz recolocação? Aí eu falo, não, não faço recolocação. E toda vez isso, né, martelando. E é uma coisa que, assim, lá nos primórdios da minha carreira, eu trabalhei com recolocação, mas não era uma empresa que era confiável, vamos se dizer assim. E quando eu tá. descobri, porque a menina da roça, né, eu brinco, a menina da roça veio para na cidade grande e acabou É, achando que estava certo fazer aquilo e que, na aham, verdade, o próprio dono estava é, enganando ela. aham. E aí, então era uma coisa que eu não acreditava. Quando Ah, o Rafa nasceu agora, eu falei, gente, eu preciso encontrar um dos meus propósitos, porque a gente tem vários propósitos na vida, né? E eu falei, eu preciso me encontrar, porque assim, eu amo recrutamento e seleção. É o que eu quero fazer durante muitos anos ainda. Mas tem alguma coisa a mais que eu preciso doar para as pessoas. Eu não posso fazer só isso. E aí as fichas começaram a me cair. É exatamente isso que você falou. Às vezes as coisas estão tão próximas que a gente não percebe. enxerga. Porque É, existe o quê? Um preconceito. Era o que eu tinha. E eu não conseguia entender de que forma que eu podia fazer diferente. E aí me caiu a ficha. Eu falei, gente, eu gosto de pessoas. Eu entrevisto, eu conheço de longe se aquele cara no aperto de mão vai fazer, se vai rolar com a empresa ou não vai. Por que eu não ajudo essas pessoas a se conhecerem e a traçarem um plano de carreira para elas que esteja em alinhamento, né, com o que elas buscam de propósito, de missão, o que elas têm de ok. sonho, qualquer coisa. Por que eu não Uhum. ajudo isso? Não para ajudar a se recolocar, mas de repente Isso, para ver uma outra perspectiva dentro até mesmo da própria empresa. exato. Quantas e quantas vezes dentro de empresa eu não fiz isso conversando com os meus colegas? E aí eu lembrei quando eu conversava com os meus colegas na empresa, aí eu lembro dos convites que eu recebia pelo LinkedIn, aí eu lembro do quão bem eu faço um processo de seleção. Eu falei, puxa, eu vou juntar tudo isso, né? Esses dias eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando, nossa, tá, faz um ano que eu tô na empresa, hoje faz um ano e eu queria te agradecer. Eu falei, caraca, né? E as pessoas que eu coloco dentro da empresa são realmente pessoas que ficam anos. Tem uma que fez 8 anos esses dias. Isso é fundamental, eu acho, Thaís. E assim, eu vou assim, pegar um ganchinho mais da sua fala aqui, porque eu não Manda aguento, bala. né? Assim, porque eu acho Eu tão também não ia importante. aguentar, não. Aguento. Eu acho tão importante que você está trazendo, sabe? Isso não é só você mudar o processo, você reinventar, co-criar o sistema, né, de recursos humanos, não é. Isso é você colocar o que há de mais moderno realmente nas relações, que é a busca do propósito. Então, a Uhum. pessoa, né, se a gente fizer a conta, quantas horas da vida uma pessoa que trabalha por 5, por 10, por 15 anos não gasta dentro de uma empresa?
Então, se ela tem na ponta ali, né, na sua condição de psicóloga, que vai avaliar essa pessoa para preencher aquela vaga e permanecer por muito tempo, se ela tem nessa pessoa como você essa consciência do propósito, você vai ser feliz aonde você está, você vai trabalhar com amor, porque isso vai te dar saúde, isso vai fazer com que os seus dias sejam melhores. Então, assim, eu sou fascinada por esse trabalho que você faz e eu fico tão feliz quando eu encontro alguém que tem essa mentalidade do propósito, sabe? No radar das contratações. Eu Mas você gosto sabe, mesmo. porque eu gosto do que eu faço, sabe, Carlinha? De verdade. Eu faço com paixão, eu faço com amor. Eu fico pensando o quanto a empresa vai investir nessa pessoa e o quanto essa pessoa vai abrir mão de estar com a família, com as pessoas que são importantes para ela, para durante 8, 14 horas por dia, eles estarem um para o outro, a empresa para o outro. Então, eu acho que nem o candidato pode perder tempo e nem a empresa pode perder tempo, tão pouco dinheiro. E é isso que você falou, as pessoas precisam estar felizes fazendo o que gosta, né? E se não tem jeito de ser feliz 100% dentro da empresa, você tem que repensar. Se é um hobby que você idealizou, que você queria praticar dentro da empresa que não pode, que não dá. Se é a cultura da empresa que você não gosta, ou se é só seu chefe. Muitas pessoas hoje, a gente sabe isso há anos, né? Mas já tem muitos percentuais falando. 67% das pessoas saem da empresa por causa do líder, né? Sim. Eu gosto da empresa, não gosto do meu líder, mas é possível eu continuar na empresa, mas sem estar com o meu líder, fazendo outra coisa? As empresas precisam de líderes que geram resultados. E muitas vezes elas encontram em lideranças excelentes competências técnicas. Mas dentro desse mesmo patamar, essa mesma pessoa, elas não têm a mesma excelência nas competências comportamentais, principalmente no relacionamento com seus liderados. E ainda assim, elas insistem em desenvolver esse líder até que ele chegue, então, num nível. Só que nesse processo de desenvolvimento, muitas pessoas são metralhadas e causam um dano muito grande. O que você pensa sobre isso, Thaís? Assim, se você se colocar no lugar da empresa. Toda empresa, na verdade, quer resultado, né? Sim. E a gente também deveria buscar por resultado. Eu não vou investir em curso se eu não tiver um resultado lá na frente. Senão é perda de tempo, né? E é perda de dinheiro. Na minha visão, Carlinha, é assim, das duas uma. Eu como empresa, ou eu vou investir nas competências comportamentais desse líder, para que eu faça com que ele seja um líder ainda melhor e ele me dê os resultados e conquiste mais junto com a equipe, ou enquanto empresa eu vou olhar para ele e falar realmente não há espaço, porque às vezes o líder também não quer se desenvolver, não quer olhar para as competências dele, para as habilidades, e eu vou assumir que eu fiz um passo errado. Às vezes as empresas pensam assim, e aí quando eu falo empresas, eu estou falando de executivos, tá? Alta gestão. Às vezes eles falam assim, mas eu não posso demitir esse cara porque tecnicamente ele é ótimo, apesar dele não ser um líder de pessoas, então eu vou manter. Tá, por que você não pode manter um gestor técnico, um gestor de relacionamento? Mas vai onerar a minha folha. Não. Faz o percentual, né? De repente, o que esses dois em conjunto vão se complementar e vão trazer de resultado para a empresa é o triplo do que ela vai faturar. E quando um candidato ele vai fazer uma entrevista, ele se prepara, ele manda bem na entrevista, ele sente que saiu de lá deixando ali o serviço, né? As pessoas da equipe contente com ele. E aí ele nunca mais recebe uma ligação. Demora. A pessoa dá uma previsão ali e aquilo não acontece. Ele está ansioso. Isso está acontecendo com ele, inclusive, né? Ele falou, eu tenho certeza que fui bem. Recebi um feedback que a entrevista foi show. Eu tenho o perfil da vaga, por que é que ninguém me liga? Por que é que ninguém entra em contato? Por que é que eu estou esperando? E ele está até
deixando de participar de outras oportunidades porque ele queria aquela. E não tem um Uhum. retorno, né? Essa postura não é bacana, né, Thaís? De deixar as pessoas Não, esperando. não. Em nada, na verdade, né? Mas assim, eu falaria N coisas para essa pessoa. Primeiro, e é uma das coisas que eu falo muito, Carla, porque eu já vivi isso na minha vida, tá? Tá. Se eu não tive retorno, eu me pergunto se eu queria fazer parte dessa empresa. Porque se eu não sou respeitada no Porta fim do de. processo ou no começo do processo, em nenhuma parte do processo, eu fui fazer. Eu não quero fazer parte dessa empresa. Uma vez eu fui fazer uma entrevista com uma VP, era num banco, tá? Isso foi mais ou menos 2011, 2012. E eu tinha o aniversário de uma senhora que eu conheci e que foi muito e que é muito importante na minha vida, na sequência da entrevista. E a VP estava 15 minutos atrasada. E aí eu cheguei para a secretária e falei, olha, você acha que vai demorar muito ainda? E aí ela falou assim, ela é a VP, eu não sei. Aí eu falei, então você fala que a pessoa que ela ia entrevistar está desistindo do processo. Porque do mesmo jeito que a empresa precisa do candidato, o candidato também precisa da empresa. Não é uma via de uma Sim, mão só, é né? verdade mesmo. Eu É. precisava de um novo emprego, eu precisava de um novo ar, né? Eu estava desempregada. Mas eu acho que a gente tem que ter um pouco de autoestima. E aí você falou uma coisa que eu queria também assim bater esse papo com você a respeito Uhum, disso, porque isso uhum, foge, né, um pouco do protocolo das entrevistas, porque a gente vai para uma uhum. entrevista meio vendido para ela, né, no sentido de não, eu estou à disposição, não, eu preciso, não, e as coisas não são mais assim, né? A gente Não, precisa realmente ter saber do nosso compromisso, da nossa agenda, da nossa disponibilidade, porque você também na outra ponta, se você não se valoriza, a empresa também não vai te valorizar. todas as vezes que eu entrevistava alguém pessoalmente, eu falava: se eu não te retornar até semana que vem, você vai me cobrar. E eu vou te dizer por quê. Eu sou um ser humano, eu também falho. E às vezes eu É, posso esquecer, e não foi porque eu não gostei de você. Mas às vezes, quantas vezes, Carlinha, tô fazendo uma coisa, aí outra me chama atenção, e aí quando eu volto para a mesa, ou quando eu volto para frente do note, eu esqueci o que eu estava fazendo. E aí vida que segue. Então, nós, dentro de RH, a gente tem que lembrar que a gente é ser humano e que a gente também é falho. é, Aí eu fiquei pensando, o que me diferencia das pessoas, né, dos outros RHs? Não é que eu seja melhor, não. Mas eu acho que eu me coloco num patamar de igualdade, sabe? Quantas e quantas vezes eu fui ser entrevistada e eu via que era, na verdade, uma entrevista de ego. Não era para saber se eu era a melhor candidata para a posição, né? Se eu tinha duas pós-graduações e a outra pessoa não tinha, de alguma forma ela tentava me minimizar. Eu passei por uma situação muito delicada. Na minha primeira filha, na Sofia, eu fui convidada, eu estava trabalhando, estava de licença maternidade, mas eu fui convidada para fazer um processo de seleção. E eu falei, puxa, eu vou, porque é uma baita de uma consultoria, né? E aí, no final da entrevista, a menina virou e falou assim, e eu vi que ela estava bastante incomodada comigo, né? Até porque nós éramos praticamente pares. E aí ela virou e falou assim para mim, a tua filha foi planejada? E o que você vai fazer quando você voltar para o mercado? Assim, se ela ficar doente? Você vai sair correndo ou seu marido vai conseguir dar conta? Eu achei aquilo tão agressivo que eu saí de lá e falei para mim mesma. Eu falei, se eu for aprovada, o salário pode ser 3 vezes mais, eu não vou. Depois eu tava, na verdade, eu também estava amadurecendo a ideia se eu ia voltar para o mercado ou se eu ia ficar. E eu fiquei 1 ano e 6 meses com a Sofia e foi incrível. Mas eu falei, puxa, eu nunca vou fazer isso com ninguém. Eu é, sempre entrevisto, sim, quando eu entrevisto mulheres, eu pergunto: você tem filhos? Você tem uma rede de suporte que possa te dar
que possa te segurar se de repente você precisar de uma coisa. Você vai estar confortável de vir trabalhar? Porque quantas mulheres, Carlinha, vão trabalhar, vão fazer alguma... e não ficam, não estão 100% ali. E se sentem mal por isso. Thaís, agora outra coisa. Tenho representantes aqui, né? Eu dou aula eu dou aula em graduação, então são alunos com idade entre 18 e, na maioria, 23, 24 anos, às vezes um pouquinho mais. E aí eu tenho uma missão aqui para você, né? Eles me perguntam muito assim, principalmente os mais jovens. Pro, quando eu vou arrumar um emprego, quais são as dicas de ouro que você me dá? Eu falei, olha, eu não vou responder, eu vou terceirizar para minha entrevistada. Então, assim, essa moçada que está começando, quando vai procurar um emprego hoje, quais são as dicas de ouro que você daria para eles? Eu vou colocar, eu gosto muito de dar exemplo do dia a dia, tá, Carlinha? Ah. É mais ou menos assim. Eu tô interessada numa pessoa. A pessoa parece que está interessada em mim também, né? Tá. Eu sei tudo da pessoa. Eu gostaria que ela soubesse tudo de mim. Então, quando a gente for procurar um trabalho, é mais ou menos assim. Não estava olhando aquela empresa, mas o RH me ligou. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que saber? Tudo daquela empresa. Então, interesse, assim, eu vou procurar interesse, informação. Porque a pior, eu acho isso muito ruim. A pessoa te fala um pouco da vaga, ela pergunta tudo a respeito que ela quer saber de você e ela vai te dar um espaço. É esperado que ela te dê um espaço. E aí, quando ela fala, o que você sabe da nossa empresa? Aí a pessoa fica assim, né? Aquele minuto fúnebre que parece que não vai acabar nunca. Dá vontade de dar um fala, toda hora, né? Aí você fala, a pessoa não pesquisou sobre a minha empresa? Como assim? Então, assim, a primeira coisa, procure, pesquise pela empresa. O que você gostaria de saber da empresa que não estava no site ou no Google, né? E pergunta. Olha, eu pesquisei sobre a empresa, eu vi que vocês têm um negócio assim, assim, assado, mas como é que foi o faturamento de vocês nos 3 últimos anos? Por quê? Eu preciso saber se essa empresa, cada um vai ter o que é importante para si, tá? Mas eu preciso saber se a saúde dessa empresa é boa para mim, porque eu não quero entrar agora e daqui 3 meses sair, porque a empresa tá capenga, né? Não é? Então, primeiro ponto, saber sobre a empresa. Faça perguntas de tudo que você não encontrou e pergunte. Pergunte sobre a vestimenta, pergunta o que é esperado, pergunta como que é a equipe que essa pessoa está participando para a vaga, como que é a forma do gestor de liderar. Certo. Porque quantas vezes a gente sabe sobre a empresa, não sabe sobre o gestor e muito menos sobre a equipe. E aí quando você entra, você amou a empresa. Mas aí quando você entra, você não gostou do gestor ou você detestou a equipe. E aí? Você vai ter que passar 8, 9, 10, 14 horas. Aí, minha filha! Minha filha! Você já começa a preparar o currículo para sair. Aí a casa caiu. Eu acho que a pergunta mais importante é assim, né? Como vai ser o meu chefe? Porque a empresa eu até me adapto. Um cantinho ali para mim tá tudo certo, mas quem é que vai mandar em mim? Porque olha... O contrário não é mole não, hein? O contrário eu já não é mole. Fiz processo, Carlinha, que assim, teve um que eu pedi para conhecer a equipe, porque assim, a empresa era ótima, o gestor era sensacional. Eu falei, não é possível. Alguma coisa tem de errado. E eu pedi para conhecer as 2 pessoas mais desafiadoras da equipe. Eu pedi para o gestor. Aí ele me apresentou. Foi uma empresa que eu fiquei muito tempo. Foi muito legal. Porque eu precisava para me sentir à vontade, sabe? Quando a gente está no começo de carreira, é muito difícil a gente ter esse feeling, né? Mas eu acho que a primeira coisa é quando a gente entra numa empresa, na recepção mesmo. A gente sente que aquele ambiente é um ambiente gostoso. Eu me vejo trabalhando ali? Ou não me vejo? Não me vejo. Então, eu dou um próximo passo.
que desde o começo do processo de seleção, a gente tem que ser muito transparente. Principalmente assim, tem candidato que fala, eu quero qualidade de vida. Quando eu começava assim, eu falava, o que é qualidade de vida para você? Eu quero sair no horário. Eu falei, então não é essa empresa. Sabe por quê? Porque a gente está no momento agora de plantar, a gente se dedica muito. Eu tenho dias que saio 8, 9, 10 horas daqui, então não é o momento. Talvez num outro momento você seja aprovado e a gente possa te oferecer aquilo que você busca. Qual é o principal valor da sua vida? Aquele que você não abre mão, é inegociável. Eu sou muito leal. Se eu pegasse alguém falando mal de mim, o que eu falaria? Eu acho que eu chegaria para a pessoa e falaria assim, você pode até ter razão, mas vamos conviver um pouco mais? Talvez eu possa te surpreender. Eu já tive feedbacks que naquele momento eu entendi que não eram, que tinham sido muito ruins. E eu sou o tipo de pessoa que eu recebo feedback e aí depois eu fico pensando, eu penso, sabe? Eu penso, até o momento que eu falo, puxa, a pessoa tem razão do que ela falou. Mas eu ainda não sei fazer diferente. Uhum. Mas eu vou me atentar. E tem coisas que já me falaram que eu falei, não, isso é dela, não é meu. Isso é do outro, não é meu. Mas eu acho que tudo o que falam pra gente, a gente tem que ouvir. Pelo menos ouvir. A gente não tem que aceitar, mas ouvir. O que eu gosto muito da coisa da paixão pelo trabalho, nós somos apaixonadas pelo trabalho, e às vezes a paixão é uma química tão forte que faz a gente perder a mão também, muitas vezes, não é? Por isso também que eu acho que é um desafio, quando a gente é muito apaixonado, se preparar para o feedback negativo, porque faz a gente pensar, faz a gente crescer, faz a gente melhorar, é o que você falou. Mas a sua resposta eu já copiei e colei, gata, não tem jeito. essa eu já trouxe para mim. Se fosse algum tempo atrás, eu não entrevistaria você, sabia? Sabe por quê? Jura? Por quê? Eu morria de medo de conversar com pessoas que têm uma comunicação assertiva, que é papo reto, como a gente colocou no primeiro post. Porque eu passei muitos anos da minha vida, obedecendo ordens. Daí a gente muda, né? Quando a gente quer mudar, a gente muda. Mas eu também não tenho vergonha de falar que eu passei muitos anos perdendo oportunidades por causa do medo de falar com pessoas que são mais assertivas. Hoje, para você ter uma ideia, como é importante a gente procurar realmente os nossos gaps, né, e ter o nosso desenvolvimento, eu ofereço, né, como produto do meu trabalho, alinhamento na comunicação. Eu ofereço um trabalho de buscar assertividade na comunicação das pessoas, porque eu já passei por essa experiência e eu sei como é você ter medo de falar com as pessoas, entendeu? Então, assim, eu admiro muito. Você para mim é uma pessoa de verdade que eu me espelho, porque a sua comunicação para mim ela é importante para o meu crescimento, entendeu? Então eu gosto. Obrigada. Eu quero que nesses minutos, assim, né, que você fique à vontade. Eu quero que você fale para as pessoas, peço a você que fale isso. Como elas te encontram? No que é que você pode contribuir? Quais são os dias das suas lives? Os temas que você tem tratado com o Igor, que foi também o nosso entrevistado. Tudo que você quiser falar a seu respeito para que mais pessoas te conheçam e como elas podem usufruir da sua competência que você traz com tanto amor para a vida da gente. Então, fica à vontade. Obrigada, Carlinha. Antes de qualquer coisa, eu queria te agradecer, porque foi um aprendizado enorme para mim. E você falou a respeito de uma das tuas dificuldades, né? De um dos gaps que você precisava se desenvolver. Eu, em anos atrás, não teria aceitado conversar com você e eu vou te dizer por quê. Eu sempre precisei ser, por conta de ser filha única, na minha cabeça, na minha leitura, eu sempre precisava falar aquilo que as pessoas queriam ouvir. Eu precisava ser a menina perfeita. Então eu não teria aceitado, porque eu tinha que ser aceita por todo mundo, pelas 20 e tantas pessoas que estão assistindo a gente.
Se gostaram, ótimo. Se não gostaram, desculpem, mas essa sou eu, né? E eu me aceito hoje, tenho trabalhado para poder me aceitar cada vez mais do jeito que eu sou. E eu acho que cada um de nós vem para cá justamente para isso. A gente aceitar os desafios da gente, a gente aceitar as sombras e aceitar as pessoas lindas que nós somos. Porque cada um tem a sua beleza na sua individualidade. É isso. Hoje, o que eu faço, Carlinha? Eu ajudo as pessoas a fazerem currículo, porque muitas vezes nem o próprio RH sabe fazer. E é uma coisa que, assim, eu sempre deixo uma marca, porque é diferente de refazer o currículo sem conversar com a pessoa. Eu converso, eu entendo qual é o objetivo, o que ela está fazendo para desenhar a carreira, onde ela quer chegar, e baseado nisso, eu dou algumas dicas. E eu também faço a adaptação do currículo. Outra coisa que eu faço, às vezes as pessoas... E é muito voltado para o público que está trabalhando. Às vezes as pessoas falam assim, Thaís, eu não estou feliz onde eu estou. Vem bater um papo comigo, vem conversar comigo. Vamos ver se o problema está na empresa, está no líder, está no que você faz, está na forma como você faz. O que te deixa feliz? Talvez não seja nem na área financeira que você deva estar. Talvez seja na área de sustentabilidade, né? Então, eu resgato um pouco disso, de olhar para a história de vida da pessoa, aonde ela quer chegar e se faz sentido para ela. Bacana. E tudo isso está dentro da própria pessoa, a ferramenta é ela mesma. É ela mesma. Aonde pode me encontrar? No meu Instagram, que eu uso bastante, no meu LinkedIn, no Instagram da Saber, que é Saber RH, Saber H Consultoria, que é de RH. Ou no WhatsApp, que eu super funciono com WhatsApp. Tá, a gente tem 15 segundos. Deixa eu fazer meus agradecimentos e aí eu deixo pra você terminar, tá bom? Tá bom. Obrigada a todos. Agora é você, vai lá. Gente, obrigada a vocês por estarem aqui.